E aí, gente, tudo bem? Bom dia, tarde, noite. Vamos para o terceiro vídeo do tópico sobre fluidos da nossa disciplina de Física 2. Hoje a gente vai ver os princípios de Pascal e de Arquimedes. Então, vamos a eles sem delongas. Vamos começar com o princípio de Pascal. O Blaise Pascal foi um cientista francês. Comentei um pouquinho sobre ele quando a gente falou ali da unidade de pressão, que recebe o nome dele. Está aqui o Pascal. E o que ele falou para a gente foi o seguinte: se nós tomarmos um recipiente com fluido e adicionarmos pressão a esse fluido, essa pressão ela vai ser transmitida integralmente a todos os pontos do fluido. Então, o que isso significa e como que isso pode ajudar a gente? Aqui a gente está vendo o que a gente conhece como elevador hidráulico, onde uma força aplicada aqui é transmitida por um fluido, que no caso é um óleo, para o lado de cá. E agora nosso objetivo é descobrir uma relação entre essas forças. Então, para que isso seja útil, se eu puder fazer uma força pequena do lado de cá e ela for grande do lado de cá, vai ser bastante interessante para a gente. Vamos ver se é isso mesmo que acontece e por quê. Disse o Pascal que se eu imprimir uma força aqui, ela vai ser transmitida integralmente a todos os pontos desse fluido do lado de cá. Então, o que isso significa? Eu vou descer esse êmbolo do lado de cá, o fluido vai transmitir essa força para cá, esse êmbolo do lado de cá vai subir. Tudo bem. Se isso é verdade, eu tenho aqui, nós vamos chamar essa força aqui como força de entrada, porque é a força que a gente está aplicando. Está aqui um vetor FE para ela. E aqui a gente já sabe que esse êmbolo vai ter que descer uma distância DE. Do lado de cá, nós vamos chamar essa força aqui de força de saída. Está aqui um vetor FS para representar ela. E você sabe que o êmbolo vai ter que subir uma distância ds para cá, já que nós estamos empurrando isso para o lado de cá. Os líquidos, nós vamos tratar eles como incompressíveis, eles vão ser incompressíveis para todos os efeitos para nós. Então, só pode a força que a gente fez aqui, ela só pode ser transmitida para cá com a ajuda do fluido. Tudo bem? Vamos agora usar um pouquinho de matemática para ver como que o princípio de Pascal usa a gente. Então, o incremento de pressão que a gente transmite por meio dessa força E para cá, então, nós pressionamos o êmbolo com uma força FE, e esse êmbolo tem uma área transversal. Aplicando força sobre uma área transversal, força de entrada sobre área de entrada, nós vamos estar transmitindo um acréscimo de pressão que vai vir para o lado de cá. Se esse acréscimo de pressão é transmitido para todos os pontos do fluido integralmente, então esse acréscimo de pressão para o lado de cá, nós vamos ter que poder escrever ele como força de saída sobre a área de saída. Então, matematicamente, o que o Pascal disse para a gente é isso, nós estamos representando isso nesse elevador hidráulico aqui. Força de entrada, força de saída, área de entrada, área de saída. Se a pressão é transmitida integralmente, então nós vamos ter que ter obrigatoriamente essa relação. Isso permite que a gente escreva a força de saída como função da força de entrada. E olha que interessante, eu vou ter a razão entre a área de saída e a área de entrada. Então, por exemplo, se a área de saída for 4 vezes maior, a área de saída 4 vezes maior do que a área de entrada, eu vou ter uma força de saída 4 vezes maior do que a força de entrada, para que a gente possa manter essa equação aqui como sendo válida, que foi justamente o enunciado do Pascal. Então, uma pequena força de entrada é transformada em uma grande força de saída por conta da razão entre as áreas. Então, o que eu preciso fazer? Se eu construir um elevador hidráulico em que eu consiga
colocar que essa área aqui seja, vamos supor, 10 vezes menor do que essa área aqui, a força de saída aqui, ó, ela vai ser 10 vezes maior, tá? Se esse êmbolo aqui for 10 vezes maior do que esse aqui, a força de saída é 10 vezes maior, como um reflexo aí do princípio de Pascal. Então é assim que funciona um elevador hidráulico. Você pode conferir isso, uma experiência muito simplesinha que você pode fazer, é comprar 2 seringas, como sempre, joga a ponta fora, agulha não. E você faz o seguinte, conecta as duas por meio de uma mangueirinha, conecta as duas seringas, enche tudo de água e depois fica brincando, né? Com os êmbolos, né? É preferível que você compre seringas ali de diâmetros diferentes. E aí você vai conseguir ver como que é muito mais fácil empurrar a seringa de área maior do que empurrar a seringa de área menor, né? Exatamente por esse fato, né? Por conta dessa transmissão ali através dos fluidos, como previsto pelo princípio de Pascal. Então agora, vamos fazer o seguinte. Se esse êmbolo descer para cá, o que vai significar que esse volume de água aqui teve que ser deslocado, esse volume de água que foi deslocado, ele tem que aparecer do lado de cá. Então o volume deslocado na entrada é igual o volume adicionado na saída. Portanto, como que a gente escreve o volume? Área do êmbolo vezes o comprimento, que foi deslocado na entrada ou na saída. Então nós vamos ter área vezes comprimento, área vezes deslocamento, nós vamos ter essas equações aqui. E aí você consegue escrever a distância de saída em função da distância de entrada. Então olha só, a área de entrada ela vai ser normalmente bem menor que a área de saída, né? Portanto, a distância da saída vai ser bem menor que a distância da entrada. Então, você acaba, você vai fazer uma força bem grande do lado de cá. Só que o deslocamento do êmbolo, ele vai ser pequeno, tá? Então, se o seu elevador hidráulico quiser levantar um carro, por exemplo, de uma grande altura, você vai ter que construir ele, né? Você vai ter que construir esse êmbolo aqui, podendo deslocar de uma grande quantidade, né, para poder aumentar esse deslocamento aqui, já que a razão entre as áreas vai ser pequena aqui nessa equação, né? Área de entrada sobre área de saída, você vai ter um valor muito pequeno. Então, para você otimizar o elevador hidráulico, você tem que prestar atenção nessas duas relações aqui, ó. Então não adianta você fazer, é só meter uma área de 10 vezes maior do que a área do outro. Só que aí você não vai praticamente conseguir deslocar nada, né? Então você vai ter que ter um comprimento para deslocar esse cara aqui 10 vezes maior do que o de cá. Então você precisa de fazer uma certa otimização entre as duas equações aqui. Porém, o princípio de Pascal te indica que o elevador hidráulico ali, ele vai funcionar. Você só precisa realmente de trabalhar bem com essas equações aqui e ver o que você precisa, quais os instrumentos que você tem ali para fabricar e tal. Mas o elevador hidráulico vai funcionar, uma direção hidráulica de um automóvel também usa esse mesmo princípio. Se você já teve a oportunidade de dirigir um carro com direção hidráulica e sem direção hidráulica, você sabe a diferença que faz. Você precisa de fazer muito mais força para virar o volante quando ele não tem direção hidráulica. Então essa transmissão de pressão a todos os pontos de um fluido te ajuda de várias maneiras, né, no nosso cotidiano. E aí esses instrumentos tiveram origem lá no enunciado do Pascal. Tudo bem? Então aqui para finalizar, aqui eu já tinha mencionado, né, a área de entrada pequena, a área de entrada menor do que a área de saída, vai gerar uma distância de saída menor do que uma distância de entrada. É aquilo que eu já tinha acabado de falar. Então aqui, por último, onde que os êmbolos seriam posicionados? Olha só, você tem uma distância de saída pequena,
uma distância de entrada grande, tá? Um volume, né, de entrada aqui compreendido, né, pelo fluido que você deslocou, o volume de fluido que você deslocou, ele tem que aparecer exatamente do lado de cá. Daí essa relação entre distâncias, ok? Então, para concluir essa parte do princípio de Pascal, vamos falar então sobre o trabalho realizado no braço de entrada e no braço de saída. Ele vai ter que ser o mesmo. Nós vamos ver por que agora. Olha só, para forças constantes, você não precisa da integral, né? E a força está no mesmo sentido do deslocamento. Se eu fizer aqui força de entrada, força de saída, vezes distância de saída, para calcular o trabalho que foi realizado no levantamento do automóvel que vai estar do lado de saída, e eu utilizar as equações que a gente acabou de deduzir para as forças de saída escritas, forças de saída e distância de saída escritas como função da força de entrada e da distância de entrada, você vai chegar, ó, aqui a área de saída e a área de saída vão se cancelar, aqui também você vai chegar que o trabalho realizado é o mesmo, trabalho realizado na saída e o trabalho realizado na entrada são os mesmos. Então, você está utilizando esse fato para o seu benefício, né? Conseguir com uma pequena força de entrada fazer uma grande força de saída, né? Multiplicar essa força de saída igual aliás, você vai multiplicar a força de entrada, né? E tornar ela uma força grande de saída, que é o que está escrito aqui na conclusão. E dessa forma, você tem aqui uma pequena força de entrada, uma grande força de saída, ao ponto que você consegue, sem muitas dificuldades, levantar um carro com essa força de saída. Tá? Tem que prestar atenção ali na relação entre deslocamentos de entrada e de saída, porque de repente você levanta, mas levanta só um pouquinho. Então, você tem que prestar atenção nisso tudo, né? Nessas duas equações, principalmente aqui, ó, nessa relação aqui que a gente chegou para a força de saída e nessa relação que a gente chegou aqui para a distância de saída. Você tem que pensar nas duas ao mesmo tempo para construir um bom sistema hidráulico, seja um elevador, seja a direção hidráulica, seja um outro sistema hidráulico qualquer, né? Um braço mecânico que você consegue movimentar com um sistema hidráulico também, né? Então, tá aí todas as aplicações, exemplos, né? Pequenos exemplos ali das aplicações do princípio de Pascal, que tudo isso decorrente da transmissão de um acréscimo de pressão para todos os pontos de um fluido. Certinho? Nós vamos então seguir com o princípio de Arquimedes, que está relacionado com o seguinte: você vai imaginar um objeto mergulhado em um fluido. Então lembra lá do iceberg, né? Na nossa telinha de entrada aqui dos nossos vídeos de fluido, o iceberg flutuando com cerca de 90% do seu volume submerso. Então agora você vai poder fazer algumas continhas e verificar se isso é verdade realmente. Então, um objeto mergulhado em um fluido, ele tem tendência a ser sustentado por esse fluido. E da onde que vem essa força de sustentação? Né? Da onde que vem essa força que faz você boiar em uma piscina ou em um rio sem grandes dificuldades, né? Sobretudo se você tiver com uma boia ou algum outro objeto com o qual você consegue se agarrar nele ali, você vai flutuar sem grandes dificuldades. E por quê? Então vamos começar. Primeiro, essa força de sustentação ela vai receber o nome de empuxo. Tudo bem? Então o que vai ser um empuxo? Imagina aqui, em primeiro lugar, que você tem um recipiente com água. E aqui, ó, você tem uma bolha, vamos supor que é uma bolha de ar. Então você tem ar aqui, uma bolha. A bolha tinha que ter um formato esférico? Tinha que ter, mas imagina por acaso que essa bolha tem esse formato de batata aqui. Ela foi formada aqui e aqui você vai imaginar que você tem ar ou vácuo.
A pressão do fluido seria suficiente para romper essa bolha? Normalmente sim, tá bom? Mas imagina para mim essa situação aqui, em que você tem um espaço vazio de fluido aqui, e você pode afirmar com toda certeza que a pressão na parte inferior dele aqui é maior que na parte superior. A gente viu isso no vídeo passado. Então a origem do empuxo é exatamente essa. As forças embaixo aqui vão ser superiores às forças em cima. O resultado vai ser uma força que vai tender a levantar essa bolha ou algum material que porventura estiver mergulhado aqui no lugar dela. Então repare que nós colocamos aqui agora uma pedra que tem o mesmo formato dessa bolha aqui que eu tinha mostrado anteriormente, tá bom? O empuxo sobre essa pedra, vamos supor que essa pedra tem exatamente o mesmo volume e exatamente o mesmo formato aqui dessa bolha. O empuxo sobre ela vai ser o mesmo? Vai. Só que a pedra, ela vai ser, né? A pedra, você sabe, na sua experiência cotidiana, você jogou uma pedrinha numa piscina, num rio, ela vai ter tendência a afundar, né? Tá aqui até, o desenho deixa até um rastro dela aqui, ó, mostrando a tendência dela a afundar. Mas e se eu pegar um objeto que vai ter tendência ao rastro dele aqui, ó, ele, né, para dizer que ele tem a tendência a subir aqui e flutuar, como é o caso da madeira. Você vai imaginar a mesma situação, mesmo volume, mesmo formato, só que ao invés da pedra ter ocupado esse vazio aqui, agora foi a madeira, que você sabe que um objeto de madeira ele vai ter uma tendência de flutuar na água. E o empuxo? Mesmo nos três casos. Por quê? Porque nós estamos assumindo volume igual. E o volume o volume deslocado para mergulhar esse objeto é que exerce papel fundamental nessa teoria, né, para a gente entender essa força de empuxo. Tudo bem? Qual que vai ser a diferença nos dois casos aqui? A pedra ela vai ter um peso maior do que o empuxo e, portanto, vai ter tendência a afundar. A madeira vai ter um peso menor do que o empuxo e, portanto, vai ter tendência a flutuar. Então, peso mg, M você pode substituir por ρ vezes V. V é igual para todo mundo. Aquele objeto que tem maior densidade, né, vai tender, maior densidade que a água, vai tender a afundar. Um objeto que tem menor densidade que a água vai tender a flutuar. Tudo bem? Seguindo o nosso raciocínio, agora a gente precisa de uma relação matemática para o empuxo, como tudo que a gente faz, né? Estudamos fenômeno, queremos observar o que está acontecendo, mas depois a gente não escapa de escrever isso na forma matemática, e quem fez um trabalho que hoje permite a gente escrever o empuxo em sua forma, né, em sua forma matemática e fazer algumas continhas ali para compreender casos como o do iceberg. Então, quem fez trabalhos nesse sentido foi o Arquimedes, né, cientista, um dos primeiros cientistas, filósofos, pensadores. Lá o cientista, o Arquimedes, ele morava numa região, na cidade de Siracusa, onde hoje é a ilha da Sicília, que fica na Itália. Então, só que a Itália era, nessa época, a Itália, a região ali da Itália, ela fazia parte da Grécia Antiga, né, dos territórios que faziam parte da Grécia Antiga. Então, o Arquimedes, lá em Siracusa, fez certos experimentos em 246, né, no ano 246 a.C., que a gente vai descrever aqui agora. Está aqui uma figurinha do Arquimedes, né, em registros das pessoas que viveram muito tempo atrás, assim, onde não tinha como tirar foto, ou não era tão comum você pintar retratos das pessoas, né? Normalmente você vê esculturas que talvez fossem mais comuns até do que as próprias pinturas
nesses tempos ali. Mas aí você vai precisar de um historiador para te falar com certeza, eu estou chutando, tá bom? Mas sempre que a gente precisa de algum registro, uma foto, como é que era fulano de tal, e fulano de tal tá lá nos antes de Cristo, é mais comum a gente ver esculturas da pessoa do que retratos, né, pintados. Mas enfim, estou só divagando aqui. Então vamos lá. Qual era o problema do Arquimedes, né? Aliás, antes disso, vamos só repassar o que a gente acabou de discutir. Quando um objeto está total ou parcialmente submerso em um fluido, ele vai sofrer uma força de sustentação denominada empuxo. O empuxo ele sempre vai ser dirigido para cima. Por quê? A força gravitacional quer puxar o objeto, né, para o centro da Terra, e no meio do caminho tem um fluido. Então, ele vai querer afundar, só que forças de sustentação, em alguns casos, vão inclusive impedir que o objeto afunde e vão dirigir um empuxo para cima. Quando o objeto afunda, não é que não tem empuxo, a gente acabou de ver nos exemplos anteriores, tem um empuxo sim, mas ele é menor do que o peso do objeto, então ele é insuficiente para impedir que o objeto afunde, né? Então, tinha acabado de perguntar isso para a gente, quanto que vale matematicamente essa força em módulo, e essas equações elas são atribuídas ao Arquimedes em um trabalho que ele escreveu chamado Sobre Corpos Flutuantes. E esse trabalho, dizem histórias, né, que esse trabalho teve origem em um problema que envolvia uma coroa. Então, essas anedotas ali muito antigas, você também nunca sabe se elas estão 100% corretas, o que tinha de verdade, o que tinha de mentira. Eu vou contar elas para você aqui, eu vou contar ela para você de um jeito, de repente você vai ver em algum outro, em algum livro, ou em algum outro vídeo, site, etc., alguma outra referência, você vai ver ela de outro jeito, mas são anedotas, né, muito, muito antigas para a gente saber o que tem de verdade, o que tem de mentira, mas como o Arquimedes deixou o trabalho dele escrito, né, esse trabalho sobre corpos flutuantes, se tem registros de que alguma coisa aconteceu, tá? Mas como que é a história envolvendo o Arquimedes? Ela envolve uma coroa do rei Hieron II de Siracusa. Aí você já vai ter registros falando que o rei era amigo do Arquimedes. Outros vão falar sobre Arquimedes, que o rei chegou para o Arquimedes e falou assim: Arquimedes, resolve essa para mim, senão eu corto sua cabeça. Então, você vai ouvir essa história de múltiplos jeitos. Mas o fato é, o rei Hieron II de Siracusa estava desconfiado de que a coroa dele, que tinha sido dada, né, a matéria-prima da coroa, o ouro maciço, o ouro puro, foi entregue ao ourives, e o rei estava desconfiado que o ourives tinha roubado o rei. Como assim? Ele fez a coroa, né, com o volume e com o peso, com a massa, né, que tinha sido combinada, porém parte do ouro tinha sido substituída por metais menos valiosos. Então o ourives fundiu tudo ali, mas não tinha só ouro na coroa, e ouro antigamente e talvez atualmente também, né, era um retrato de poder, e aí o rei não podia deixar isso passar de jeito nenhum, a coroa tinha que ser de ouro maciço. Então ele deu para o Arquimedes a coroa, falou assim, resolve para mim, sem quebrar, descobre se isso é feito de ouro maciço. Por que sem quebrar? Se ele pudesse quebrar e transformar tudo num paralelepípedo assim de ouro, ele conseguia medir volume, medir massa e calcular a densidade. E aí ele ficou com um problemão, né? Principalmente se o rei, se essa parte que o rei tinha falado que ia cortar a cabeça dele se não resolvesse, né? Principalmente isso, esse problema vale a minha vida. Então se essa parte foi verdade, o Arquimedes estava correndo um sério risco se ele não resolvesse esse problema. Então ele ficou lá pensando como fazer para determinar se tem ou se não tem materiais misturados a essa coroa.
Até que um belíssimo dia, ele entrou numa banheira para tomar banho. Isso aqui é uma estátua que está num museu de ciências na cidade de Haifa, que fica em Israel. Está lá o Arquimedes tomando banho e pensando aqui ao mesmo tempo. Hora que ele entrou na banheira, ó, você vê que tem água aqui, foi esculpida a água até a tampa aqui, ó, né? Então, a hora que ele entrou na banheira, obviamente, parte do fluido, parte da água subiu e caiu, né? E aí ele teve a ideia, e aí dizem, né, ele teve a ideia de que, aliás, a primeira coisa que ele entendeu ali é que o volume que ele ocupou ali, que ele ficou submerso, foi o volume de água que foi deslocado. A partir disso, ele teve a ideia em que ele saiu gritando Eureka, Eureka, peladão lá e tal. Então, também não sabemos se essa parte é verdade, né? Eureka quer dizer em grego achei ou descobri, né? No sentido de que ele tinha conseguido entender o problema e salvar a própria cabeça. Lembrando que, né, tinha essa parte aí que a gente não sabe se é verdade. Mas também não sabemos se é verdade se ele saiu correndo peladão gritando Eureka, mas é assim que é contada a história, né? O que ele tinha entendido a partir dessa associação aqui? Volume submerso é igual ao volume deslocado. A força de sustentação, quando você mergulhar um objeto, ela vai ser igualzinha ao peso, lembra que peso é força, né? Ao peso do líquido deslocado. Então, a força que está sustentando a coroa, se eu mergulhar ela na água completamente, é igual ao peso do líquido deslocado, ao peso da água deslocada quando eu mergulhar a coroa. E aí, o que foi que ele fez? A gente consegue entender aqui que esse peso do líquido deslocado tem a ver com a massa de líquido deslocado e, por sua vez, com a densidade de líquido deslocado. Ó. Então, o empuxo ele vai ser igual à densidade do líquido, o volume do líquido deslocado e a aceleração da gravidade. Portanto, se você arruma um jeito de calcular isso matematicamente, você resolveu o problema. Você pega a coroa, põe de um lado de uma balança, você tem que botar a coroa do rei e uma quantidade de ouro idêntica à massa do outro lado da balança. Aí, do lado de fora da água, as duas equilibram, porque tem a mesma massa. Se você pegar e mergulhar essa balança completamente dentro da água, o empuxo vai ser diferente. Então, uma coroa de ouro maciço vai ter uma certa densidade, uma coroa de ouro em que o ourives foi lá e misturou alguns materiais ali, cobre, prata, misturou outra coisa, essa coroa ela vai ter a sua densidade total, sua densidade média ali, reduzida. Então, o que ia acontecer? O empuxo sobre cada uma ia ser menor e a balança iria desnivelar. Então, o que o Arquimedes fez? Mergulhou, né? Pegou a balança, de um lado a coroa do rei, do outro lado ouro maciço com a mesma massa da coroa. Aqui, seu rei, está equilibrado. Quer dizer que a sua coroa tem a mesma massa, né? Tem a mesma massa que nossa quantidade de ouro aqui. Colocou na água, se desequilibrar, porque o ourives fez sacanagem. Diz na história que a coroa desnivelou, subiu. O Arquimedes comprovou que o ourives tinha surrupiado um pouquinho de ouro do rei, e aí, provavelmente, cortaram a cabeça do ourives, que era assim que resolvia as coisas na época, né? E aí o Arquimedes ficou felizão da vida, que não foi a dele que rolou, né? Foi a do ourives. Mas, de qualquer maneira, a gente extraiu dessa história toda essa equação aqui. Lembrando que não é muito claro, né, se o Arquimedes saiu aqui já desse problema todo com a equação. Olha, você resolve assim, assim, assado. Tá? É mais claro que a equação para densidade foi consolidada com esse experimento. Densidade igual a massa sobre volume.
Mas aqui, ó, lembra que nós temos que ter a noção que peso é força e peso vale massa vezes aceleração da gravidade. E aí você vê, e aí nós já estamos tocando num ponto em que precisou de mais 1.800 anos para o Newton chegar lá e escrever uma coisa dessa. Ó. Força igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, assim, não creio, posso estar enganado, mas não creio que o Arquimedes saiu com a equação, mas ele compreendeu que o empuxo era diretamente proporcional, né? A força de empuxo era diretamente proporcional ao volume do líquido deslocado e, por consequência, à densidade do fluido. Tá? E isso sim ele compreendeu. Tá bom? Então é assim que você calcula empuxo. Agora vamos voltar ao caso do iceberg. Para você entender se o iceberg flutua com 90% do seu volume submerso ou não, você só precisa dessa equação aqui e não precisa da massa total do iceberg, tá? Você só vai precisar da densidade do gelo e da densidade da água. Pega a densidade do gelo na tabela, pega a densidade da água, nós comentamos aqui, né, 1.000 kg por metro cúbico, pega a densidade do gelo na tabela, de posse dessa equação aqui, tenta resolver o problema dos 90% de iceberg submerso. Você vai ver que sim, que são cerca de 92% que fica submerso. Tudo bem? Então agora o ideal seria a gente passar para uma simulaçãozinha do FET, só que infelizmente essa simulação do FET sobre empuxo, ela está sendo modificada, né, por conta de evoluções ali dos nossos navegadores e tal, eles não suportam flash mais, então o pessoal está tendo que refazer algumas dessas simulações e no momento ela não está disponível. Eu peguei uma outra aqui para substituir ela por enquanto. Convém sempre ir lá no FET ver se essa simulação vai estar disponível, porque ela é bem bacana. E convém sempre consultar o FET em relação a tudo que a gente viu aqui, tá bom? Lá tem coisas de gravitação, essa parte do início de fluidos, acho que tem algumas coisinhas lá também para brincar. Então, sempre faz uma visita lá no FET à medida que a gente for avançando no curso, que você vai ter simulações bacanas para mexer lá, tá? Aqui eu não conseguia do FET, mas nós vamos mexer numa outra que eu consegui num site chamado Simpop, que tem algumas coisinhas a menos que a simulação do FET, mas dá para a gente observar algumas coisas legais para a gente ver essa equação aqui funcionar, tá? Então, vamos abrir a simulaçãozinha lá do Simpop. Bom, essa aqui é a simulação, não vou me alongar muito nela não. Você tem aqui um recipiente, uma piscina, onde você vai mergulhar um determinado corpo. Então aqui você vai ter isopor, madeira, gelo, plástico, tijolo, alumínio, ferro para se fazer de bloco. Então aqui, ó, madeira flutua na água, se eu trocar por ferro, ó, vai afundar. Como fluido aqui, nós temos gasolina, aqui eu acho que é um hidrocarboneto derivado do petróleo não refinado, mas assim, petróleo eu esperaria que tivesse uma densidade maior, mas o pessoal colocou aqui azeite de oliva, água, mel, ácido nítrico, mercúrio. Então se você fizer uma piscina de mercúrio que é bem denso, né? Mais denso que o ferro, o que acontece com o ferro? Vai flutuar. Então vamos voltar aqui para a água e para a madeira. Ó. Aqui, nesse gravity aqui, na verdade é o peso em Newton. Então ele está te falando aqui que um bloco de 1 metro cúbico de madeira tem 7.350 newton de peso. Para ele estar flutuando, o empuxo é também 7.350, claro. Se eu vier aqui e afundar esse bloco de madeira, você vê que o empuxo vai para 9.800, que corresponde a um bloco de 1 metro cúbico
completamente mergulhado em água e que eu preciso de uma força resultante para manter ele aqui, de 2.450 newton. Caso contrário, esse cara sobe. Tá? E repara como se a gente coloca o ferro aqui, que você sabe que vai afundar, olha o empuxo, 9.800. Então, olha o plástico, se eu pegar ele e submergir ele todo, 9.800. Então, o empuxo para o corpo completamente submerso é o mesmo se o volume for o mesmo, né? Então, o volume, o empuxo é o peso do líquido deslocado. O líquido deslocado aqui é sempre a água. Se o volume é sempre 1 metro cúbico, você vai ter sempre o mesmo empuxo. Então, eu recomendo que vocês brinquem com isso aqui, reparem nesses vetores aqui e em como, olha só, a madeira ela vai ficar submersa até um ponto, o gelo vai ficar submerso vai ter um volume submerso diferente da madeira. Olha como parece com a situação do iceberg, ó, 90% dele submerso, né? Aqui, se você colocar o isopor ele vai ter pouquíssimo do volume dele submerso, né? E aí você tem aqui, ó, esse empuxo aqui de 1.470 newton corresponde a que área? A que volume submerso? Então, são cálculos que você pode fazer aqui e também modificar a sua piscina aqui, né? Se eu tivesse a piscina de mel, ia ser tão fácil, e como é que ia ser o empuxo e tal. Então, você consegue brincar com isso aqui nessa pequena simulação. Faça isso para te ajudar, né, a saber se você entendeu, né? Então, pega, sei lá, gelo aqui na água, que é o caso do iceberg. Olha como que é o empuxo aqui realizado em 1 metro cúbico de gelo e tenta descobrir ali volume submerso, volume que está por fora, fazer essas associações, ok? Por último, se você tiver essa situação aqui, você vai ter uma normal, né? Uma normal atuando aqui, porque ele está no fundo, ele está equilibrado, você vai ter empuxo e normal para cima e o peso dele para baixo. Quanto vale a normal? Será que ela não é exatamente essa aqui? Então, vale a pena você brincar com essa simulação para ver se você entendeu esses conceitos em cima do princípio de Arquimedes. Beleza? Então, vamos voltar lá para o nosso iceberg para a gente poder se despedir. Estamos de volta aqui na nossa apresentação com o nosso Arquimedes Vida Louca aqui. Vamos nos despedir então com o nosso iceberg 92% mergulhado. Façam as contas, ok? Até a próxima videoaula, onde a gente vai falar de fluidos em movimento e encerrar esse tema sobre fluidos para poder passar para o tema seguinte, que aí já vai ser oscilações, mas calma lá, nós ainda temos aqui os fluidos em movimento na próxima videoaula. Até lá, gente. Fica assim.